Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, pode não ter o glamour de uma cirurgia complexa, mas é absolutamente essencial para o sucesso dela: os drenos cirúrgicos. Vamos entender o papel fundamental desses heróis discretos do pós-operatório. A gente tende a pensar que, ok, a cirurgia acabou, último ponto dado, missão cumprida. Mas a verdade é que, para o corpo do paciente, a jornada da cicatrização está só começando. E um dos maiores desafios está ali, escondido bem debaixo da pele. E o nome desse desafio é espaço morto. Imagina só, durante a cirurgia os tecidos são afastados. Quando a gente fecha a pele, essas camadas internas não se colam de volta instantaneamente. Fica um vão, um espaço em potencial, e é esse espacinho que pode virar uma grande dor de cabeça. E por que ele é tão perigoso? Bom, porque a natureza odeia vácuo. Esse espaço logo se enche de fluidos, como soro e sangue, formando o que a gente chama de seroma ou hematoma. E um lugar quentinho, úmido e cheio de nutrientes é basicamente um banquete 5 estrelas para bactérias. E o resultado? Um risco enorme de infecção e, claro, um atraso em toda a cicatrização. E a solução para isso não é simplesmente apertar mais os pontos. A solução é mais inteligente, é criar uma saída, uma válvula de escape. Uma ideia simples, mas que faz toda a diferença. E é aqui que os nossos protagonistas entram em cena. O dreno cirúrgico é exatamente isso, um dispositivo que a gente coloca para dar um caminho para esse fluido todo sair do corpo. Ao fazer isso, ele elimina aquele acúmulo e permite que as camadas de tecido finalmente se aproximem e comecem a cicatrizar como deveriam. Simples assim. Mas, é claro, nem todo dreno é igual. Existem basicamente duas grandes filosofias, duas abordagens diferentes para tirar esse fluido. E isso divide os drenos em duas categorias principais: os passivos e os ativos. A diferença é bem fácil de entender. Os drenos passivos funcionam, digamos, na manha. Eles usam a força da gravidade e um fenômeno chamado capilaridade para guiar o fluido para fora. Já os drenos ativos, bom, o nome já diz, eles são proativos. Eles usam uma pressão negativa, um vácuo, para literalmente sugar o fluido para fora da ferida. O exemplo mais clássico de um dreno passivo é o de Penrose. É basicamente uma tirinha de látex bem macia e chata. E o mais interessante é que o líquido não passa por dentro dele não. Ele escorre pela superfície de fora, como se fosse um pavio, encontrando o caminho para fora do corpo. Super simples, super eficaz. Já do lado dos ativos, um sistema bem conhecido é o porta-vácuo. Ele parece uma granadinha sanfonada que, quando a gente aperta, cria um vácuo constante. A grande vantagem aqui é que, por ser um sistema fechado, o risco de bactérias entrarem subindo pelo dreno é muito menor. O único cuidado é regular essa sucção para não ser forte demais e acabar machucando os tecidos que estão cicatrizando. Certo, então o dreno está instalado e funcionando. O trabalho acabou? De jeito nenhum. Agora começa a fase dos cuidados diários, que é absolutamente crucial para garantir que o dreno cumpra a sua missão sem causar problemas. Essa rotina tem alguns pilares. Primeiro, proteger a saída do dreno com um curativo limpinho para evitar contaminação. Segundo, monitorar o que sai. A quantidade e a aparência do líquido nos contam tudo sobre como a cicatrização está indo. E claro, o terceiro passo, que todo tutor conhece bem, impedir que o paciente arranque o dreno. É aí que entra o famoso colar elisabetano. Ele pode não ser o acessório mais popular, mas é um item de segurança indispensável. Todo dreno tem uma vida útil. Ele é um convidado temporário, não um morador permanente. E a grande questão que fica no ar para a equipe veterinária é sempre a mesma. Quando, exatamente, é a hora de dizer adeus? E aqui está o princípio de ouro. O dreno deve ser retirado assim que possível. Não podemos esquecer que ele é um corpo estranho e uma porta de entrada em potencial para infecções. Então, a regra é clara. Ele fica o tempo estritamente necessário, e nem um minuto a mais. E esse tempo necessário varia muito, sabe? Numa situação mais simples, 24 horas podem resolver. Se a gente já está lutando contra uma infecção, ele pode ficar uns 2, 3 dias para ajudar a limpar a área. Agora, em cirurgias de grande reconstrução, aí sim, ele pode ser um parceiro por uma semana ou até mais. Então, como essa decisão é tomada na prática? A gente fica de olho em duas coisas principais. Primeiro, o volume do líquido drenado diminui bastante. Isso é um ótimo sinal. Mostra que o corpo já está dando conta do recado. E segundo, talvez o mais importante, como está a aparência desse fluido? No início, é normal sair um líquido mais grosso, turvo, às vezes meio avermelhado, o chamado exudato. Isso mostra que a inflamação está ali, ativa.
Mas o sinal verde para a retirada do dreno é quando esse fluido se transforma num transudato. Ele fica mais claro, mais aguado, quase uma aguinha de carne rosada. Essa mudança de aspecto é a grande dica de que a inflamação está cedendo e a cicatrização está a todo vapor. Então, resumindo a ópera, o dreno não cura a ferida. O que ele faz de forma brilhante é criar o ambiente perfeito para que o próprio corpo possa fazer seu trabalho de cicatrização. Ele basicamente tira os obstáculos do caminho, prevenindo complicações que poderiam ser bem sérias. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A beleza do dreno está justamente na sua simplicidade e no impacto gigantesco que ele tem. Isso nos faz pensar. Quantas outras ferramentas ou técnicas assim discretas estão por aí silenciosamente revolucionando a cirurgia veterinária e garantindo um final feliz para os nossos pacientes? Fica aí a pergunta.